Boa noite para quem teve a oportunidade de estar hoje participando da primeira feira digital do Vale do Paraíba. Eu já sou parceira da feira há mais de 10 anos e achei que nesse ano nós iríamos ficar sem a feira. E realmente me surpreendeu toda essa parte digital, e a feira saiu. Participei de algumas feiras digitais também em Belo Horizonte, de São Paulo, e amei. E eu tenho certeza que essa feira também vai te surpreender. Meu nome é Lucy Manhães, eu sou analista comportamental, sou publicitária, coach. Eu falo que à medida que nós vamos envelhecendo, o currículo vai aumentando, né? Mas isso aí tem um lado bom, da experiência. No final dessa palestra, eu vou estar passando para você as minhas redes sociais, para que se você depois tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, eu estarei à disposição. Sou diretora da Lupa Agenciador de Negócios há 28 anos, é uma empresa de eventos e há algum tempo agora de treinamentos. E a Lupa, ela foi uma das primeiras empresas a fecharem agora na pandemia, porque ela era uma empresa de eventos. Então, nós levamos um susto muito grande, principalmente euzinha, sabe por quê? Porque eu não estava preparada para o digital. Isso mesmo. Eu achava que ter Facebook, ter Instagram, ter uma empresa que cuida disso para mim já era o suficiente. E não é o suficiente. Nós precisamos, nessa época e em outras épocas que possam aparecer na nossa vida, nós precisamos da resiliência. Tirar as nossas crenças limitantes e sermos resilientes, isso mesmo. E o interessante de tudo isso é que eu trabalhava e trabalho com comportamento. E como assim, até o meu comportamento eu percebi que mudou devido a tudo que nós passamos. Então, vamos falar sobre a resiliência comportamental empresarial. Então, vamos falar sobre o perfil comportamental, não só na empresa, né? Que nós ouvimos muito isso, eu vou falar com vocês. Eu anotei algumas coisas interessantes aqui sobre resiliência. Eu peguei aqui no dicionário, mas no sentido figurado, ok? A capacidade de se recobrar facilmente e se adaptar à má sorte e à mudança. Olha essa parte, a capacidade de adaptar à má sorte e às mudanças. Será que essa pandemia foi uma má sorte que aconteceu? Um cafezinho aqui, pessoal, uma delícia. Foi uma má sorte que aconteceu nessa pandemia? Eu acredito que foi uma mudança muito radical. E nós, ali e agora, e para sempre, e daqui em diante, nós aprendemos uma lição. Que nunca nós estamos totalmente preparados. Eu coloquei algumas coisas aqui de um analista até financeiro falando sobre o que está acontecendo agora globalmente, né? Foi uma crise global e essa crise ela vai terminar. Eu só não sei, nem você talvez não saiba, se essa crise ela vai terminar agora, ou no final do ano, o ano que vem, não sabemos. E ela mudou muito a vida das pessoas. Eu digo assim, que existem pessoas que falaram, essa pandemia veio para mudar as pessoas, tornar as pessoas mais humanas. Depende, porque as pessoas que já eram pessoas humanas, vamos colocar assim, pessoas que gostavam de ajudar o próximo, pessoas que eram mais pacientes, que gostavam de ensinar, elas continuam fazendo a mesma coisa, não mudou. Pode ter aumentado o número de cesta básica, pode ter aumentado, mas elas continuaram da mesma maneira.
As outras pessoas que talvez nunca fizeram isso, começaram a sentir curiosidade e quiseram começar a fazer a trabalhos sociais, não é verdade? Grande parte dos negócios retomará as suas atividades pré-pandemia. E é certo, olha aqui o que esse analista falou, que alguns comportamentos de consumo serão modificados e precauções extras de segurança serão adotadas. Então, não só a precaução extra, mas a parte da finanças, a parte da visão empresarial, realmente ela vai mudar, vai ter que mudar. Então, nesse mundo pós-crise, o que vai continuar será a resiliência. E eu coloquei aqui sobre o foco das empresas, sobre essa reação. A curto prazo, o que aconteceu? Tenho que me adaptar. Existem algumas empresas que trabalhavam em algum setor, principalmente um setor de eventos que parou, pessoas que tinham vans de escola, alguns setores pararam de uma vez, eles foram se adaptar, eles começaram a fazer o quê? Vou cozinhar, porque o que começou a dar na pandemia, o que começou a dar certo na pandemia foi comida. Então, eu vou cozinhar. Então, ela começou ali a achar outro nicho para ela. E essas pessoas que acharam esse outro nicho, inacreditável, começaram até a gostar. Eu conheço pessoas que agora estão abrindo aí restaurantes gourmets, e não trabalhavam nessa área, e se encontraram. Olha que bacana. Então, quer dizer, a má sorte que a gente viu lá, sobre a resiliência, fez com que essa pessoa mudasse de ramo e se encontrasse. Então, essa pessoa, ela não sabia que ela gostava disso, não sabia que isso era rentável, porque se você também saber lidar em qualquer área, ela vai ser rentável, se você for uma pessoa planejadora. Então, isso aí foi o foco das empresas a curto prazo. Tenho que fechar, tenho que trabalhar com delivery, tenho que mudar de ramo, e não tem nada de mais isso. Olha, pessoal, eu vou falar uma coisa, se eu cozinhasse bem, tá meu marido aí para falar, mas se eu cozinhasse bem, talvez eu iria mudar de ramo, porque foi um ramo assim muito rápido. Mas eu não tenho, né? Não tem como. A gente tinha que começar de alguma maneira. Então, esse foco aí do curto prazo foi aquilo que as pessoas se encontraram, foi super rápido. Existem pessoas que começaram a fabricar máscara. Mas será que deu tanto dinheiro assim? Não sei, existem pessoas aí que começaram a fazer disso um negócio com logotipo e agora estão crescendo e mudaram de ramo. Como o Uber, né, chegou, muitas pessoas pararam aí de trabalhar nas empresas e foram investir no Uber, e tem pessoas que ganham muito bem com isso. Aqui, vamos falar agora do médio prazo, que esse especialista aqui falou. O médio prazo, o foco dele vai estar assim agora. Ganhos de eficiência, com realinhamento nos negócios para o cenário pós-crise. Então, ele vai ter que olhar aí as finanças, ele vai ter que fazer um planejamento agora diferenciado, né, com o realinhamento desses negócios. E o uso das deduções tributárias para alavancar a retomada. Não sou especialista nisso, sou especialista em comportamento mesmo, mas isso daqui, o uso das deduções tributárias para alavancar a retomada. Então, isso é muito importante e é o que eles vão estar fazendo, isso a médio prazo. Vamos começar a falar aqui a longo prazo? Então, vamos lá. Esse especialista colocou o seguinte a longo prazo: o desenvolvimento de empresas ágeis. O que significa uma empresa ágil, ao meu ver? Empresas adaptáveis. Eu vou ter que me adaptar. E existe algumas ferramentas e algumas coisas que eu posso fazer, e nós vamos já começar a falar sobre isso, mas as empresas têm que ser rápidas e adaptáveis. Eu tenho percebido que muitas pessoas
tem perdido grandes oportunidades agora na crise. Por quê? Medo de falar, porque tá vendo o terror dessa tela, medo de botar, vamos colocar assim, colocar a cara a bater. E agora é época de errar, é época de cair e levantar. É assim que se aprende. Quando você era pequeno, eu tenho certeza absoluta que quando você começou a andar, você começou a engatinhar e começou a andar, caiu, chorou, e não é por causa disso que seu pai deixou você andar de novo. Conta uma história que um homem e uma mulher foram numa clínica e falaram para o médico que o filho já tinha 4 anos e não andava. E ele achou interessante, foi tirar fazer todos os testes ali com o menino, tudo, tirar os exames, e o menino não tinha nada. Aí ele começou a conversar, aí ele falou para ele que esse menino, uma vez caiu quando era pequeno, e eles pegaram esse menino no colo, ficaram com medo, porque ele se machucou. E o menino, além de ficar com medo, os pais começaram a segurar no colo, esse menino nunca andou. Você pode falar isso para mim assim, nossa, mas que radical. Será que essa história é verdadeira ou não? Eu não sei se essa história é verdadeira, porque me contaram desse jeito que eu estou contando para você. Eu só sei o que eu vou poder tirar proveito disso. O que eu tiro proveito disso é o seguinte, cair é normal. Se machucar quando cai, também. Agora, eu tenho que me levantar e continuar de novo. E é o que vai acontecer com essas empresas ágeis. Outra coisa também desse foco aqui a longo prazo é a aceleração da transformação digital dos negócios. Se você não estiver na internet hoje, você está fora. Você pode aposentar, você pode até fazer um trabalho voluntário, não, nem trabalho voluntário. Trabalho voluntário você vai ter que ter internet para poder divulgar. O que mais você pode fazer? Como eu falei, você pode aposentar, tá bom, você vai aposentar, mas você vai ter que usar a internet para alguma coisa. Então, você não vai conseguir fugir, tá? Então, se você tem uma empresa pequena ou grande, seja qual for, vai ter que ter essa transformação digital dos negócios. E cada dia mais é uma ferramenta nova, cada dia mais é uma novidade. E você tem que tirar essa crença limitante. Eu estou falando também de mim, viu? Porque eu tenho uma crença limitante. Pessoas que estão aí passando agora, né, do meio século, não vai fazer as contas da minha idade, hein? Mas pessoas que estão passando do meio século, como é dificultoso para nós. Esses dias eu vi uma senhora de, quantos anos, gente? 98 anos, tá? No WhatsApp, se comunicando. Eu tenho meus pais que são acima de 70 anos, e eles ali se comunicando pela internet. Não sabem muitas coisas, mas já começam a usar. E para nós que ainda não paramos, que é depois que entrou no Enta, vamos colocar assim, porque quem entra no Enta não sai mais no Enta. Nós precisamos dessa resiliência, mudança de comportamento. Quando me chamaram para a feira digital, a Freisec Digital, a Renata da ProImagem, eu tive uma dificuldade e uma resistência. Mas eu percebi o quê? Eu preciso ter a resiliência e não a resistência. Ok, vamos outra coisa aqui. Tem outro comportamento aqui a longo prazo que é muito importante, que nós vamos entrar agora no nome da palestra, que é resiliência comportamental empresarial. Vamos descobrir aí o perfil comportamental? Trabalhar o comportamento dos líderes, colaboradores e descobrir o comportamento dos seus clientes. O que eu coloquei aqui foi o seguinte: as pessoas estão desequilibradas. Nós víamos muito algumas pessoas que não tinham condições de estudar, não tinham uma condição social muito boa, e eram pessoas assim, que brigavam, gritavam, arrumavam confusão, e a gente começou a ver esse tipo de pessoas em alguns lugares que não eram pessoas, vamos supor, como médicos, engenheiros, empresários, era muito pouco. Hoje, nós estamos vendo qualquer tipo de pessoa, vamos colocar assim, perdendo a cabeça.
É isso que está acontecendo. Dentro do elevador, no trânsito, nos restaurantes, nas empresas. Eu não sei se vocês viram na TV, vi vários casos, mas um deles, o rapaz que foi lá para trocar o chip do celular na empresa e deu um tapa na cara da moça. Depois também um restaurante que estava quase fechando, não deixaram, né, um engenheiro ou um empresário, sei lá, entrar, e ele começou a brigar e começou a bater em todo mundo. Um médico que eu vi dando uma voadora no rapaz que estava filmando. Voadora, gente, foi impressionante. Eu acho que ele lutava alguma luta marcial ali, porque foi bem interessante. Deu uma voadora no rapaz, estava filmando, porque estava demorando atendimento, e hoje tudo é digital, todo mundo quer aparecer dando uma informação boa ou ruim, mas muitos querem ter um tempinho ali de fama. E ele começou a gravar e o médico veio, mas deu uma voadora que o rapaz foi aparecer do outro lado, um médico. E não era um rapaz. Então, as pessoas estão perdendo a cabeça. Mas por que acontece isso? Quando eu falo em trabalhar o perfil comportamental, as empresas já fazem isso. Você vai falar, as empresas já fazem isso. Nós recrutamos, selecionamos e nós vimos o perfil comportamental. Eu não estou falando desse tipo de perfil comportamental. Eu vou explicar aqui um pouquinho, que eu marquei umas coisas bem interessantes, que fala o seguinte: nosso cérebro, ele guarda 10% somente das informações do dia ou da nossa vida. 10% vai estar no consciente e 90% vai estar no inconsciente. O seu perfil comportamental, ele vai usar o seu inconsciente. O seu perfil comportamental, ele muda de acordo do lugar que você nasceu, os pais que criaram você, as pessoas que criaram você, as coisas que acontecem na sua vida, faz com que o seu perfil possa ter alguma mudança. Mas todo mundo, Deus criou todo mundo com um propósito, e esse propósito, ele tem um tipo de perfil que vai sempre ser aquele perfil que vai aparecer mais. Mas eu vou falar alguns aqui para ver se você se identifica. Tem uma frase muito bacana que vocês podem marcar aí, que é do general Sun Tzu, que foi um dos maiores generais. Eu gosto muito do Alexandre o Grande, mas esse foi um dos maiores generais da nossa história, um general chinês. Mas foi um dos maiores generais que a história fala. E ele fala o seguinte: se eu me conheço e não conheço a pessoa a qual eu convivo, a qual eu trabalho, meu cliente, meu concorrente, se eu me conheço e não conheço a pessoa a qual eu convivo, ele fala assim que eu ganho algumas guerras. Se eu se eu me conheço e não conheço a pessoa, eu ganho algumas guerras, como eu falei. Se eu não me conheço e não conheço a pessoa que eu convivo com ela, o que vai acontecer? Eu vou perder todas as guerras. Se eu não me conheço e não conheço a pessoa. Se eu me conheço e conheço a pessoa a qual eu convivo com ela, eu trabalho com ela, eu ganho todas as guerras. Olha que interessante. Essa é a importância de você conhecer o perfil comportamental. O nosso cérebro funciona o seguinte: o lado racional e o lado emocional. Só que a neurociência veio e transformou um pouquinho a psicologia, falando que você tem 4 lados, do lado racional dividido em 2 e do lado emocional dividido em 2. E esses 4 lados ali formaram o seu perfil comportamental ou formaram o seu temperamento, ok? A PNL, ele chama esses comportamentos de sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Eu não trabalho muito, eu trabalho com a PNL, acho muito importante, mas nós vamos, os nomes meio difíceil, né? Já a pessoa chamar você de fleumático, vão achar que você é da empresa lá, que é um dos nossos expositores, a Industrial do Vale. Então, eu vou chamar você de melancólico. Então, veio a psicologia e ela trouxe outros nomes para os perfis comportamentais.
Juntos podemos dizer que eles são as mesmas coisas, o perfil comportamental e o temperamento, só vai mudar o nome. Como conhecer esses perfis? Vamos ver agora? Esses 4 perfis, se você quiser marcar aí: analítico, planejador, comunicador e executor. Para quem nunca ouviu, pode ser analítico é a águia, que nós colocamos um bichinho para ficar mais fácil. O planejador é o lobo, o comunicador é o gato e o executor é tubarão. Às vezes você vê algum empresário e fala, você é tubarão? Ah, o tubarão chegou, né? Porque geralmente os executores são tubarão. Vamos lá? Vamos falar agora sobre o perfil analítico. Tenho 10 minutos, vai dar certinho. Perfil analítico. Vê se você se encontra. Você pode fazer um teste desse perfil comportamental na minha página, ou você pode também procurar pela internet pelo teste de perfil comportamental, que você vai ter um rascunho, ok? Perfil analítico. Esse perfil, ele tem mania de perfeição. Quando tem uma tarefa, o perfil analítico, ele faz um profundo análise antes de agir. Ele é perfil dos gênios, e ele é perfil dos artistas. Então, aquela pessoa que tem bastante ideia, você conhece alguém assim, você é assim, esse é o analítico, tá? Como esse perfil vai reagir à crise, gente? Se você conhecer uma pessoa assim, olha, como ele é perfeccionista, geralmente ele fica ansioso, com medo do futuro e tende a ter ansiedade crônica se ele não for tratado. Você conhece alguém com ansiedade crônica? Ansiedade, com medo do futuro, pensando no futuro? Geralmente essa pessoa vai ser um analítico. Vamos lá agora, o planejador, que o analítico é o águia, tá? O planejador, que é o lobo. Os planejadores são pessoas de natureza mais calma e centrada, gostam de manter uma rotina, eles são previsíveis e se perdem em ambientes de mudança constante, eles não gostam. Tem dificuldade, né, com mudanças e planejam tudo. São um pouco tímidos, mas são fiéis aí nas amizades. Geralmente são administradores, engenheiros, professores, contadores, atleta, todos aqueles que gostam de organização. Os planejadores gostam de tudo organizado. O que vai acontecer aqui? Como que essas pessoas reagem à crise? Você é um planejador? Você fala, poxa, eu acho que esse perfil sou eu. Poxa, esse perfil é de alguém que trabalha comigo, é de algum parente. Como que ele reage à crise? Olha, como eles gostam de planejar tudo, sente-se que na crise está fora do seu controle e tende a ter depressão se não for detectada a tempo. Então, esses perfis geralmente são pessoas que ficam na crise deprimida, porque tem que estar tudo no controle. Então, eles começam a gerar essa depressão. Vamos para o comunicador. Os comunicadores são pessoas que gostam de relacionamento, eles gostam de fazer amizade, gostam de estar perto da família, dos amigos, tem bastante amigo, colega de trabalho. Ela é aquele amigo que chora quando você conta uma história triste para ele entra na sua história. Um ponto a desenvolver a autoconfiança, porque apesar dele ser desse jeito, gosta de estar no meio das pessoas, ele não é que ele seja comunicativo, ok? Ele tem tendência a ser manipulador, usando a comiseração para conseguir algo que acha que é necessário para ele. Então, essas pessoas, porque elas são boazinhas, elas são meiguinhas, elas ajudam você, ela nunca vai gritar com você, e às vezes ela usa essa parte sem ela querer. Nós estamos falando do nosso 90% do inconsciente. Geralmente, o que eles são? Médicos, se dão muito bem, assistente social, líderes religiosos, enfermeiros. Como esse perfil reage à crise? Estou de olho aqui no tempo. Como gostam de estar sempre em contato com as pessoas, eles se sentem acuados, com depressão e apático, pois a maioria desse perfil é como esponja, absorve as coisas ruins, principalmente ditas na mídia. Então, o perfil comunicador é aquele perfil que fica, vai acabar tudo, entendeu? O que eu vou fazer? Armagedon, né? Vai acabar o mundo. Então, ele tem essa tendência. Porque ele começa a escutar, ele é esponja.
Lembra que eu falei? Você conta uma história para ele, você fala assim, cortei meu dedo, tá caindo o dedo, ele vai começar a sentir aquela dor, porque ele é esponja, não filtro. Acontece isso com ele. Eu não sei se você conhece alguém, mas é bem interessante se você conhecer. Vamos lá para o perfil executor agora. Executor. O perfil do executor, ele é extremamente dominante, ele tende a pertencer aos líderes nato. Esse profissional é muito autoconfiante, sente motivado a enfrentar desafio, competitivo, tem facilidade em assumir risco, defender seus pontos de vista, e eles geralmente são palestrantes, vendedores, empresários. Esses são os executores, porque eles são líderes. Então, eles estão sempre na frente, ditando ordem, falando, mas eles conseguem essa liderança. Eles são assim, você consegue. Por isso que eles são bons vendedores, porque eles vão te dizer isso é ótimo, você vai acreditar neles. Como esse perfil reage à crise? Olha que interessante. Como eles gostam de liderar, esse perfil torna-se, na maioria das vezes, agressivo, com pouca paciência em relação às pessoas ao redor, fazendo que a sua empatia diminui cada vez mais, se não tratado com antecedência. Então, o que acontece com o perfil do executor? Nós temos visto algumas pessoas que estão perdendo a linha, perdendo a cabeça, como a gente está falando, não é? Então, essas pessoas, geralmente, a maioria delas não tem, pode ser que ela tenha outro perfil também, perdeu a cabeça. Principalmente nós mulheres, né? Nós temos uma data no nosso calendário que nós perdemos a linha e perdemos a cabeça. O bom é a gente saber isso, né? Olha, estou nessa data e avisar. Avisar o chefe, avisar os colaboradores, se você é o empresário, avisar o marido, principalmente. Então, é bem interessante você fazer isso, mulher, ter lá, mulher de fases, né? Tinha uma música falando sobre isso. Esse perfil, ele tem essa tendência, porque como ele gosta de liderar, como ele gosta de estar na frente, também foge do controle dele. Essa pandemia, todas essas coisas. Então, ele começa a ficar o quê? Ele não consegue colocar essa liderança dele. Ele não consegue resolver. Tem que andar de máscara, tem que fechar. Aí o que vai acontecer? Tem que fechar o estabelecimento. Então, ele começa a ficar perdido. Aí a tendência dele é começar a ficar agressivo, nervoso, e acontece que tudo isso que vocês estão vendo que está acontecendo. Bom, nós vimos ali pessoas que nessa pandemia, os comportamentos gerou o quê? Ansiedade, depressão, empatia, agressividade. Tudo isso foi a parte, não é ruim do perfil, é aquela parte que precisa de melhoria. Não existe um perfil ruim. Existe o quê? Você se adaptar. Por quê? Porque Deus é tão perfeito que ele fez o ser humano com os 4 perfis. E nós devemos chegar o quê? O que o mundo procura hoje? O mundo procura o equilíbrio. Nós procuramos equilíbrio. Tem pessoas que vai fazer o quê? Vai lá fazer yoga, respiração. Tem pessoas que vão procurar uma religião, procurar a Deus. Tem pessoas que vão fazer uma terapia. Tem pessoas que vão subir no monte, ficar lá numa montanha, igual o ermitão lá. Cada pessoa procura algo para preencher isso que ele tem para poder o quê? Ter a resiliência. Porque quando você consegue buscar esse equilíbrio, você consegue ser resiliente. Quando o seu perfil não busca esse equilíbrio, a tendência dele é o quê? Acontecer tudo isso que eu falei. Ansiedade, depressão, enfim, agressividade. É muito importante você procurar fazer esse teste. É muito importante você procurar saber quem você é. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente já está terminando. Eu sou uma executora nata. Gosto de fazer tudo para ontem. Tem que ser na hora. Difícil para mim esse negócio do digital. E o meu esposo, ele é um planejador, então para ele já é mais fácil essa parte digital, ele já vai indo aos poucos. Os planejadores, eles gostam de planejar, de estudar,
Eles gostam disso, então eles vão estar sempre à frente. E um comunicador com um planejador, às vezes, entra em choque. Por que ele vai entrar em choque? Porque o planejador, ele vai no tempo dele, o executor vai começar a falar, vamos, é agora, vou fazer mais, não quero mais brincar disso, cansei, não quero mais. Então, e o planejador tem que ficar ali, e o planejador, às vezes, ele sofre, porque eu não consigo, eu sou incapaz. Imagina um analítico, então, numa fase dessa. O que eu quis dizer em tudo isso? Nós precisamos, sim, ter resiliência comportamental. Essa vai ser o primordial. Eu posso até dizer que você pode ter dinheiro, você pode ter condições, você pode abrir uma empresa, buscar agora ideias novas, só que se você não cuidar do seu lado comportamental, você não vai conseguir, porque o mundo cada vez vai ser mais digital, e ele sendo digital, você vai ter a tendência, talvez, de se retrair, porque isso aqui que nós estamos fazendo hoje vai ser cada dia mais normal, vai ser normal, e nós precisamos nos adaptar a comportamentos. Qual é o seu comportamento? Qual desses 4 perfis? Eu digo que eu, como uma executora, eu tenho que estar sempre também sendo uma planejadora, para planejar, sendo uma analítica para ter novas ideias e sendo uma comunicadora, me comunicar com as pessoas, estar junto, mesmo não abraçando, mesmo não estando pessoalmente ligada, mas estar ligada, se preocupar, ajudar, com uma oração, com uma palavra, vai ser muito importante isso. Então, busque o seu perfil comportamental, comece a trabalhar isso, comece a olhar as pessoas diferente. Não é porque ela é diferente de você e você tá certo, ela tá errado, o mundo tá errado. O que eu tô fazendo aqui nesse mundo? É para isso que nós estamos aqui, para poder chegar ao equilíbrio. Se você quiser a minha rede social, entrar lá, bater um papo comigo, Lucy Manhães Coach, Facebook e Instagram. O meu e-mail é coach@lupanegócios.com.br. No YouTube ali também a gente está preparando bastante dicas. Temos um evento aí de reconhecimento no final do ano, 25º Lupa Destaque. Vamos ver quem se destacou nessa época aí de pandemia. Até mais, pessoal.